Estamos aqui novamente falando sobre perfumes. E hoje, você gostaria de saber o que o perfume tem a ver com a sua personalidade? Como um perfume pode ser tratamento? Então fica aqui comigo. Seja falar dos nossos sentidos. Às vezes, e muitas vezes, a gente não se dá conta de quão importantes são os nossos 5 sentidos. Que não é à toa que eles têm esse termo, que os associam a algo que está em alerta, em sentido. Como estão os seus sentidos? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. A relação que tem com a nossa personalidade, toda essa questão de perfume e personalidade, não é à toa aí que tem o mesmo início, o mesmo prefixo, e como que a gente pode fazer um tratamento natural com aromas, com perfumes mais especificamente, né? Porque a minha profissão é perfumista terapêutica e funcional. Dentro desse campo aí da psicoaromaterapia, eu tenho uma especialização nessa parte. Então, por isso que eu quero compartilhar contigo todas essas possibilidades naturais de nós sermos, ou pelo menos estarmos, reativando os nossos sentidos. Então é sobre essas coisas que nós vamos falar hoje, certo? E você, me conta um pouquinho aí. Você gosta de um lugar perfumado? De pessoas perfumadas? Como que é esse contexto aí para você? Ou você não gosta, te irrita? Isso tudo fala um pouquinho da nossa personalidade. Parou para pensar nisso? E mesmo que a gente não tenha parado para pensar, na verdade, nós ou nos sentimos abraçados, aconchegados nesse local, nesse ambiente, ou nós rejeitamos. Ai, não gosto de ir naquele lugar. Um perfume pode ser muito gostoso e aceitável para uma pessoa. Às vezes a gente até se sente atraído quando sente o cheiro ou o perfume em uma outra pessoa, e quando compra ou vai experimentar antes de comprar, que deveria ser o habitual, a gente sente que é totalmente diferente aquele cheiro. Já aconteceu com você isso? De comprar um perfume por uma indicação, ou por ler sobre ele, ou por sentir em algum lugar, e de repente o aroma, e de repente quando você compra não é a mesma coisa do que o que você imaginou que seria? Por que isso acontece? Por exemplo, ontem eu recebi um telefonema de uma pessoa que gostaria de fazer uma entrevista e ela perguntou: você aceita? Nós somos de uma agência de modelos e vamos fazer uma matéria na nossa linha editorial sobre perfumes. Eu falei, tudo bem. Ela falou, vou te mandar umas perguntas, você me responde. Uma das perguntas, eram 5 perguntas, assim, mais complexas, né? Que para responder aquilo precisou de uma capacidade de resumo muito grande e assim ficaram respostas grandes, para se entender o contexto do que é um perfume. Então, partindo desse pressuposto que perfume é personalidade, uma das perguntas dizia: qual tipo de perfume é mais adequado para um modelo homem e uma modelo mulher? Complexa essa resposta, né? Porque se perfume é personalidade, é a pessoa que tem que se adaptar, porque é algo que eu possa dizer ou sugerir, a pessoa pode sentir e rejeitar. A gente não sabe o que aquele cheiro vai representar para aquela pessoa, ou vai despertar de lembrança de alguém, de algum lugar, talvez não seja algo muito positivo. Então é muito relativo essa indicação de um determinado perfume para pessoas ou para profissões. E aí a gente vai abrir vários parênteses aqui nessa nossa conversa. Nesse caso, o que eu respondi seriam questões de clima, um clima mais fresco, mais quente, melhor dizendo, requer perfumes mais frescos, com notas mais cítricas, mais leves do que perfumes pesados num dia muito quente, fica desconfortável. Agora, num clima que é mais frio, que tem um inverno, como aqui no sul, pode ser algo mais forte. E aí a gente entra nas concentrações dos perfumes, da água de colônia ou de um body splash. E é por isso
que as pessoas têm essa associação de que o perfume importado, ele dura mais tempo, ele é mais cheiroso, porque se utiliza aí, é o que a gente vai falar hoje, uma composição que tem na sua fórmula óleos essenciais e essências. Então é por isso que dura muito mais, né? E por isso que quando a gente usa um perfume importado, a gente se sente diferente. Se sente, se for bem escolhido aquele perfume, é representado por aquele cheiro. Porque perfume é uma representação. É como uma roupa invisível que, na verdade, chega muitas vezes antes da gente e comunica. E aí, a gente pode estar utilizando, sim, perfumes de uma forma intencional para criar uma impressão de uma loja, de um lugar, de um local, ou até um perfume pessoal que vai transmitir, que vai comunicar a nossa personalidade, mesmo sem a gente dizer uma só palavra. E se o perfume for usado de forma intencional, para causar uma impressão, por exemplo, de uma pessoa que tem uma autoestima elevada, ou que é proativa com os processos de uma empresa ou de uma instituição, isso tudo tem como a gente comunicar com o perfume daí de uma forma intencional. Mas o que acontece? Para a gente fazer um tratamento com perfume, uma primeira coisa que eu já digo, não vão ser perfumes de linha. Ah, da marca X, o perfume tal. Não, não é assim que funciona. Por quê? A marca X com o perfume tal, a partir do momento em que a gente teve aí a industrialização, que a gente vive já nesse processo há um bom tempo, tudo que foi conhecido na história como um cheiro, um aroma, um perfume natural, que a gente tanto lê na história dos egípcios, dos gregos, enfim, de Roma antiga, tudo que era natural foi sintetizado. Por quê? Você tem um acesso mais rápido e você tem como utilizar aquilo de uma forma mais rápida também, um consumo mais rápido e mais barato. Então, quando se fala que um perfume tem essência, que é um perfume industrializado das marcas geralmente convencionais, um perfume com essência, ele vai sim te dar uma sensação de bem-estar, uma sensação de representação por aquele aroma que você está usando, mas ele não vai tratar nada na sua personalidade ou nessa questão de um tratamento funcional. Uma insônia, uma ansiedade, uma depressão, que a gente pode sim trabalhar esses casos e muitos outros com perfumes. Então a primeira coisa, não são perfumes de linha e muito menos dessa forma em que é um cheiro padronizado. E fique essa diferença. A química sintética, por ser um subproduto do petróleo propriamente dito, ele para muitas pessoas causa até alergia. Então talvez você esteja pensando agora, como que eu tenho alergia ou abomino determinados cheiros, vou fazer um tratamento para minha saúde com cheiro, já que eu tenho alergia a isso? Você tem alergia a perfume? Então é importante a gente perceber que qualquer cheiro não vai ser um perfume que vai tratar. Essências, que geralmente tem para perfumar os ambientes, que tem nos aromatizadores de vareta, que tem nos perfumes convencionais, essências não tratam. Eles vão ter uma influência no nosso comportamento, mas não vão tratar nada a nível mental, psicológico ou emocional. Primeira coisa. O tratamento feito com perfumes, a gente parte do princípio em que são aromas naturais. O que são aromas naturais? Óleos essenciais. Eu costumo dizer que é a forma mais concentrada da natureza em se representar, principalmente no quesito cheiro, aroma. Então, um tratamento, um perfume natural feito com óleos essenciais e aí outras matérias-primas naturais, sim, ele tem o poder bioquímico de tratar disfunções, voltamos lá, personalidade, perfume, o mesmo prefixo. E quando a gente fala dessas questões psicológicas, que aí vai envolver o mental, o emocional, toda essa parte de sentimentos,
Se a gente pensa em psi, a gente lembra talvez de que a personalidade e essas questões têm a ver com a psique, que a filosofia trabalha muito e tudo mais. O que é a psique? Para alguns é no sentido de alma, mas a alma não como algo abstrato, o que a gente é por dentro. Por isso que algumas profissões como psiquiatra, psicólogo, psicopedagogo, psicoterapeuta, enfim, e por aí vai, todas essas profissões trabalham com a comunicação, com a fala, que é a forma pela qual aquele profissional, a psicoaromaterapia também, né, que é a minha profissão, aquele profissional vai entender o lado de dentro daquela pessoa, para depois, então, vir até mesmo a formular um perfume natural, funcional, para a necessidade detectada naquela pessoa. Eu já vou desmembrar isso tudo. Então tá, tratamento com perfumes é feito com óleos essenciais, ok. Esses óleos essenciais, como eles não devem ir puro na pele, aí um perfumista terapêutico, que é a minha profissão também, psicoaromaterapeuta com perfumista, ele vai, primeiro, entender a necessidade da pessoa. Como? Por uma consulta, uma conversa direcionada, por perguntas que vão desvendar aquele universo interno da pessoa. Por quê? Uma ansiedade, uma insônia, é como uma febre. É apenas um sinal de que algo está em desordem e precisa ser reajustado. Então, quando a gente faz um perfume para tratar a causa dessa ansiedade, a causa dessa insônia, a causa dessa baixa autoestima, é para aquela pessoa. Por isso que aí volta ao primeiro motivo, que não pode ser de linha. E aí a gente entra na questão do psicoaroma. Tá, mas agora complicou. Não. Lembra do prefixo psi, que eu falei agora há pouco das profissões? Então, quando a gente faz um perfume com base na necessidade da pessoa, com aromas naturais, a gente tem a possibilidade de acessar a personalidade daquela pessoa, intensificando os pontos positivos que ela tem e trabalhando os pontos ociosos. E aí, nesse ponto, o perfumista terapêutico, ele vai fazer os acordes, as fragrâncias, de forma que esses princípios ativos se autocomplementem, dando um benefício emocional, psicológico ou sentimental para aquela pessoa, de acordo, ou mental, de acordo com a necessidade detectada. Muitas perguntas, inclusive, que eu recebi essa semana, falam assim: tá, então essa consulta só pode ser feita presencialmente, porque aí vai se sentir o aroma e vai se criar o psicoaroma, que vai ser o tratamento da pessoa em forma de perfume, ou perfume líquido, em spray, ou perfume em óleo, que existe perfume em óleo também, ou ainda em perfume sólido, que ele vai ser sólido, você vai passar, à medida que passa o calor da mão, ele vai derreter e você vai passar em pontos específicos. Então só pode ser feito presencialmente? E aí eu te digo que não necessariamente. É o desejável, mas não necessariamente. Como assim? Bom, se a pessoa marca uma consulta presencial, igual eu tenho no consultório, várias pessoas que vão procurar um tratamento para determinado fim e pessoas que vão procurar para fazer um perfume personalizado. Ok, o perfume personalizado no presencial, a gente vai fazer a consulta com a pessoa e no final da consulta a gente vai ter a avaliação olfativa, que dentro daquela situação, daquele universo todo que foi apresentado de sintomas, o psicoaromaterapeuta ele vai detectar as causas, que pode estar presa na infância, na adolescência, em situações traumáticas periódicas ou com um trauma causado uma única vez. E a pessoa vai sentir aqueles aromas e é incrível. Mas é o nariz, como sendo órgão, mas óbvio que ele é representativo do nosso sistema olfatório, que vai decidir, vai ser decisivo a escolha daquele aroma. Então aí é o foco na pessoa. Ela decidiu, não, esse daqui eu gostei, mas nem tanto, mas esse daqui, aí ela começa a descrever o aroma.
Só que tem que ser o aroma específico para aquela necessidade, a causa que ela está precisando, não necessariamente para o efeito. E aí a reação é instintiva. Ok, são escolhidos os óleos essenciais e aí as provas, né, daquele aroma vão sendo marcadas e a pessoa vai sentindo até se chegar na versão final do perfume. Depois que se chegou nessa versão final do perfume, ele vai levar em torno, dependendo se for em óleo, líquido, de 1 a 3 meses para ficar pronto. Porque não é tipo só misturar e tá pronto o teu perfume. Não. Tem toda a questão do diálogo das notas olfativas, o diálogo dos acordes, para eles irem maturando e se tornando uma coisa única. E é assim que são feitos os perfumes. Agora, a pessoa fez uma consulta online. Tipo, eu tenho muitos clientes de Rondônia. Não tem nem como, a não ser que eles venham aqui ou eu vá lá, né? Como que é feito, então, se não tem como a pessoa sentir? Aí, nesse caso, é um perfume personalizado, mas com base nos problemas que ela sinalizou. Aí não vai haver essa identificação do aroma pela pessoa. Mas aí, pela experiência que se tem, afinal de contas, são de 7 para 8 anos trabalhando com essa parte, né? Você vai detectar as causas e é quase infalível aquele perfume que vai atuar na causa a pessoa rejeitar, porque tem essa ligação instintiva. Então, quando é feito o aroma com essa parte com base no problema, na queixa e na causa, é criado algo funcional. Então, um perfume natural, terapêutico, funcional. Que aí vai atuar na causa da insônia, na causa da ansiedade, na causa da baixa autoestima, na causa da síndrome mesmo do pânico, que aí tem a ver com traços de personalidade que se é uma criança ou um jovem, talvez traços de personalidade que aquela criança ou jovem da sua mãe, que foi passado pelo processo gestacional. E aí a gente vai trabalhar essa estabilidade, essas questões que tiram a pessoa, que fazem ela antecipar problemas. E é incrível a relação que tem o sentido do olfato com o nosso cérebro emocional, né? O nosso sistema límbico ali, que é chamado, nosso cérebro emocional. Então, sim, a gente viu até aqui que podem ser feitos tratamentos com perfumes, que pode ser em um perfume em spray ou em óleo, de forma presencial ou remota. Essa parte usar os óleos essenciais para essa estabilidade emocional e mental. Essa é a diferença da psicoaromaterapia para a aromaterapia como um todo, que ambos estão dentro aí das terapias integrativas. Ainda tem essa parte da perfumaria ou dos psicoaromas dessa perfumaria terapêutica. Então se utiliza os mesmos óleos essenciais que vão ser utilizados em perfumes importados, só que na sua forma in natura. Geralmente, quando a gente compra um perfume importado, você sabe que tem um preço mais elevado do que os nacionais. Agora a gente vai falar que para montar um perfume tem a fragrância, que são coisas diferentes, tá? Então a fragrância, ela é um misto entre essências, que são feitas em laboratórios e são sintéticas, e óleos essenciais. Sim, a fragrância é um misto disso. Perfumes nacionais, eles vão ter até em torno aí de 15% de essência, os mais fortes, né? E os importados, eles vão ter no mínimo 20% de óleos essenciais e essências, fragrâncias. E dependendo do tipo de perfume, até 40% de concentração. Se for um attar, lá no estilo árabe, enfim, é bem mais forte. Agora, você, para fazer um tratamento com perfumes para a sua necessidade, que aí eu vou conseguir detectar numa consulta, numa conversa que a gente vai ter sobre diferentes pontos da sua vida, você vai estar utilizando esses mesmos óleos essenciais, só que de forma pura. Claro, numa diluição com outras matérias-primas naturais que não vão te causar alergia, não vão obstruir o teu olfato.
que é o medo de muitas pessoas que chegam até mim. Pelo contrário, eles vão trabalhar esses estados, exatamente por ser totalmente natural, esses estados instáveis, seja mental ou emocional. Como? Pelo olfato. E também pela absorção da pele. São vias diferentes de tratamento, mas que se autocomplementam. Olfato, quando a gente, por exemplo, estou com o meu difusor pessoal aqui. Então, não é um perfume, né, para passar. Mas eu estou aqui com o meu óleo essencial puro. Hoje eu estou usando pimenta preta, pimenta negra. Que é um óleo para movimento, para ação, começaram umas atividades diferentes hoje, então eu preciso dessa disposição, vou usar por 15 dias. Quando eu faço essa inalação, eu vou ter a atuação direta no meu sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional. Se eu faço um perfume ou uma diluição para uma massagem, para passar na pele, não vai ser automaticamente em 4 segundos que essa informação aromática, rica em princípios ativos, vai chegar no meu cérebro. Primeiro, ela vai ter a absorção pela pele, que vai lançar isso na minha corrente sanguínea, que vai circular e vai ser processada aí em outros órgãos, né? O fígado, enfim. Então, é um processo de absorção diferente. O efeito ele pode ser mais rápido por inalação ou por via tópica um pouco mais gradativo. Então, quando a gente faz o uso de um perfume terapêutico, você vai ter, e funcional, o efeito dessa parte do sensorial e também por uso tópico. Então, é 2 em 1 que eu costumo dizer, né? Então, essa é a clara diferença entre óleos essenciais e essências. E os dois juntos compõem o grupo que a gente chama de fragrâncias. E o sintético entra para a gente definir o que é natural e o que não é natural. Então, sim, quando a gente utiliza um perfume que a gente se identifica com ele, ele passa a ser a nossa identidade. Ele passa a fazer parte do nosso eu, propriamente dito. E que às vezes, quando você esquece de passar, você não se sente o mesmo, não se sente a mesma. Porque aquele perfume, como eu te falei, e que a gente falou aqui lá no início, fala da sua personalidade também. Comunica isso de forma sensorial. Então, da mesma forma, a gente pode criar um conceito sobre as pessoas pelo aroma que ela usa. É incrível, mas é assim que funciona. Mas é possível se fazer tratamento com perfumes para insônia? Sim, é possível. Para ansiedade? Para enxaqueca? Sim, é possível. Desde que sejam naturais, personalizados ou pela dor ou pela escolha da pessoa. A dor que eu digo é a necessidade que precisa ser tratada naquela pessoa. Então, a terapia com os aromas, ela é algo assim que as pessoas consideram como novo. Mas se vai buscar na história, 5.000 anos atrás já se tinha registro dos egípcios, na Roma antiga, em que se utilizava determinados óleos essenciais ou perfumes naturais, não existia indústria naquela época, né? Que eles já utilizavam para diferentes funções. Seja essa função para aumentar o foco, a concentração, seja um blend de óleos para amaciar a pele, como Cleópatra, né? Tanto que existem muitos blends, que é uma composição ou sinergia, que também é um outro nome utilizado, uma composição desses óleos essenciais que leva o nome de Cleópatra. Que aí tinha mirra, olíbano, patchouli, enfim, toda essa riqueza aí. E com o tempo as pessoas desacreditando nessa capacidade que os aromas têm de regular por meio de princípios ativos naturais toda a nossa personalidade ou as questões emocionais que estão defasadas aí. Porque o que se tem como aroma, foi engraçado, eu agora lembrei de uma coisa ontem que aconteceu no consultório. A pessoa já chegou falando assim, olha, eu odeio aroma de pinho. Nem era, a gente estava falando como é que tá, como é que não tá, enfim. Eu odeio aroma de pinho, porque eu usava e tá. Eu, do nada, peguei o óleo essencial de pinho, falei, não lê o rótulo, vê o que você acha desse cheiro aqui. Passou álcool gel na mão, enfim, nas mãos, enfim.
Aí ela, ai, me lembra uma refrescância, alguma coisa assim que eu não sei explicar. Uma refrescância, eu falei, tá, agora você pode olhar o nome do óleo. Aí ela olhou, mas tá escrito pinho aqui. Eu falei, sim, isso daqui é o óleo essencial de pinho, que no caso que a gente utiliza é da Rússia, né? Porque aí tem a ver com o clima, com o solo, com o manejo, com o estresse natural que aquela planta sofre para produzir o óleo essencial. E ela falou, mas por que o pinho, geralmente a gente associa com banheiro, tem aquele cheiro? Porque foi criado em laboratório um aroma parecido ou para imitar, que é assim que são feitas as essências naturais, as essências sintéticas, para imitar os cheiros naturais. E aí tem aquela versão, porque entra queimando no nosso nariz, nos nossos neurônios já, né? Que aqui nesse abaixadinho aqui, todo mundo tem neurônios já que captam essas moléculas. Então, quando não é algo natural, entra como um jato. E quem tem algum tipo de alergia, espirra para sair como um jato também, porque foi agressivo. Agora, um aroma natural, por mais que você já tenha um pré-conceito com pinho, com rosa, com lavanda, que são coisas que estão no nosso dia a dia de uma forma tão grosseira, às vezes, em desinfetante, em detergente, em isso e aquilo, que você passa a criar algo, um pré-conceito sobre aquele cheiro disfarçado, que eu brinco, sem conhecer o natural. Olha que coisa isso. E quando você conhece o natural, muitas vezes você não associa com aquele cheiro sintético. Por quê? Por mais que talvez não seja algo que te agrade tanto, aquelas moléculas se acomodam muito bem nos nossos neurônios que já começam aqui. Eles se acomodam, fazem a viagem até o nosso cérebro emocional e ali tem a transmissão de todos aqueles princípios ativos em que aquele aroma trabalha no contexto geral. Ou vai ser ansiolítico, ou vai ser antibiótico, ou vai ser, como ela falou, refrescante, analgésico, vai atuar ali no centro das nossas emoções e no nosso sistema nervoso central. Então é incrível, assim, quando as pessoas têm esses padrões já, porque a gente, à medida em que foi evoluindo, tendo muitos ganhos com a indústria e tudo mais, se perdeu muito. Inclusive se perdeu muito também com a conexão que se tem com a natureza. Tanto que hoje parece que é algo, né, tão... Mas se a gente olha com outro olhar, o ter a horta em casa, parece que assim, né, os projetos mais modernos já colocam isso, ou ter, sei lá, um contato maior com a natureza, e isso até aumenta o valor do imóvel, do terreno, ou do local onde você vai comprar, se for um condomínio fechado, colocam isso como atrativo. Porque já se percebeu que quanto mais a gente se distancia da nossa essência natural, que é a natureza, pode parecer pleonasmo, mas não é, que é a natureza, mais adoecidos nós ficamos. Então, por que não focar na saúde, seja com óleos essenciais ou com perfumes naturais, para fortalecer os nossos sentidos, que são 5, e eu falo principalmente do olfato e do tato, para que a saúde, estando forte, ela mesmo trate de rejeitar a doença. Que a nossa medicina, a nossa forma de ver as coisas é o contrário. Focar na doença, não na saúde e na prevenção, mas na doença e na reação, reatividade. Por isso que a gente vê pessoas cada vez mais adoecidas. Porque um remédio que é sintético, não é natural, ele vai sim ajeitar uma enxaqueca, uma dor de cabeça, uma ansiedade, enfim. Só que ele vai causar um estrago em outra parte, porque o corpo não entende aquilo que é comprimido. Imagina o nome, comprimido. Você vai ter os princípios ativos ali isolados de uma planta ou de algo, né, criado. 60% dos nossos medicamentos aí, em torno de 55% a 60%, são de plantas, só que você isola aqueles princípios ativos. E comprime com partículas que vão fazer aquele comprimido durar mais, com umidificadores para ele não ficar amolecido ou podre mais rápido e ficar esfarinhando. Comprime isso tudo. E aí que está o problema. Você vai resolver um lado, só que pelo corpo não reconhecer aquelas outras coisas comprimidas ali, começa uma bola de neve. Uma coisa vai gerando outra e tudo mais.
Então, mudar o foco é a primeira situação que a gente precisa, muitas vezes. Não é que vai ser contra remédio, mas não é remédio para qualquer coisa. Mesmo porque o nome remédio vem, ou deriva-se, né, também a palavra remediar e remédio, não é à toa que são bem parecidas. Você pode estar dando um jeito numa coisa agora, mas aumentando ou criando um outro problema em outra parte do seu corpo. Então é importante que a gente traga isso à reflexão. E quanto mais, repito, a gente se distancia da natureza, da nossa verdadeira essência, mais adoecidos nós ficamos. Vai me dizer que caminhar num local com vegetação, com ar puro, ou se você gosta de praia, ou algum outro ambiente natural, não te faz relaxar, não te deixa leve, não te faz abstrair, sei lá, ficar em ócio criativo. E aí você tem ideias, você encontra soluções para coisas talvez que você queimou a mufa, por assim dizer, né? Durante ali 1, 2 semanas ou mais tempo e não encontrou a resposta. E às vezes quando você está lá no seu ócio criativo, vem, eu não considerei essa possibilidade. Porque espaireceu, deu formas do cérebro se oxigenar com natureza. Pisando numa grama, caminhando num local onde você tem o ar mais puro, onde veja a vegetação verde, o céu azul, aprecie. Praia, eu sei que tem gente aqui que é louco por praia. E sim, tem toda uma questão aí, bioquimicamente falando, né? Nem energeticamente, até não no energeticamente como as pessoas falam, né? Eu digo que nós somos circuitos, né? Abertos e fechados. Quem já teve um tratamento de canal sabe o que é um circuito aberto, né? Dói demais, meu Deus do céu. É um circuito aberto. Quem também já bateu com a quina do cotovelo ou pisou numa pedra muito pontiaguda, sabe o que é um circuito aberto, né? A gente teve a sensação ali. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente permite que o nosso corpo seja alimentado com emoções que vão estimular a proatividade, que vão fortalecer a saúde, com a nossa verdadeira essência, que é natural, é natureza, é algo ligado a isso, nós estamos aí fazendo um bem pra gente. E as coisas começam a se movimentar. O ânimo se revigora, a gente se sente mais leve e feliz e transmite isso. Pessoas felizes, bem realizadas, eu não digo financeiramente. Hoje a gente fala bem realizadas ou com sucesso, as pessoas já ligam a dinheiro. E não necessariamente. Às vezes a pessoa é podre de rica e podre como pessoa também, né? Não tem valores a serem compartilhados, não tem sonhos, não tem objetivos, só quer ganhar cada vez mais. Por isso que a gente vê muitos casos de suicídio e tudo mais com pessoas podres de rica. Então o sucesso, ou mesmo essa questão de estar bem consigo mesmo, pessoas felizes contaminam, eu brinco, né? As pessoas que estão ao seu redor com a sua felicidade, com o seu brilho. Ao mesmo tempo que pessoas que são bem financeiramente, só que não tem nada a contribuir, causam rejeição. Ou amigos por interesse. Acontece muito também. Então, por que eu estou trazendo tudo isso à tona? Porque quando a gente fala de perfume, a gente está falando de personalidade. Então, tudo isso é considerado para se criar um perfume para a pessoa. Para intensificar os pontos positivos da personalidade dela e trabalhar os pontos ociosos. Perfeitamente possível. Resgatando tudo isso que eu falei com vocês aqui e fazendo um trabalho, assim como eu faço, dedicado a você. Ou seja, vai levar o seu nome, vai ser feito para você e vai ajustar ou reajustar o que você está precisando naquele momento. Eu digo que é um verdadeiro trabalho, assim, que preenche a gente com... Me preenche, né, que agora eu estou falando de mim, com essa questão da função social, que muito além do trabalho, você ajuda a pessoa a resgatar a sua qualidade de vida, a viver melhor. E isso faz com que tudo na vida dessa pessoa, um efeito dominó, também melhore. E muitas vezes eu faço isso com perfumes, com aromas, com óleos essenciais. Eu gosto de mostrar para você que existe um outro lado da moeda, sim. Que quanto mais a gente fortalece a nossa essência, a verdadeira essência, e aproxima da nossa verdadeira natureza, a gente pode ter um outro nível de saúde física, mental e emocional. Basta você, eu
nós progressivamente fazermos as escolhas corretas. Muitas vezes não são as respostas que fazem a gente melhorar, são as perguntas. Eu digo perguntas como um todo, né? Que a gente não é resposta, ter a resposta pronta, mas a pergunta vai fazer a gente agir para encontrar aquela resposta que às vezes as respostas que nos deram essas perguntas até hoje não foram satisfatórias. Então aí a gente procura e a pergunta move a gente. E por isso também que eu gosto de saber das perguntas de vocês, né? Porque essas perguntas motivam a entregar algo cada vez mais dentro da necessidade de vocês. O aroma comunica. Então, como que é feito o perfume ali? Eu falei que ele intensifica os pontos positivos e trabalha os pontos negativos, né? Como que se faz isso? Às vezes você vai apresentar um óleo essencial para a pessoa que ela vai falar: ai, que horror, meu Deus do céu. Não cheire café para tirar aquele cheiro do teu nariz. Cheire uma parte do teu corpo que não tenha cheiro. O café, ele altera as próximas notas olfativas, né? E sem contar que pode gerar uns outros probleminhas também se o café for em grão. O que você vai fazer? Então, na verdade, você vai usar aquele que ela rejeitou ou que menos rejeitou daquilo que ela precisa trabalhar e vai associar com algo que ela amou de paixão. E automaticamente o aroma muda para ela. Porque você colocou uma coisa que ela ama de paixão, não sei, talvez, deixa eu pegar um exemplo de ontem. Um gerânio, que a pessoa amou de paixão, uma flor. E foi colocado uma sálvia junto para tratar o que ela precisava. Fogacho era o problema, né? E ainda assim não chegou na nota. Então, experimentamos alguns amadeirados e qual foi que fechou ali tudo? Não me lembro agora, mas foi uma madeira. E quando ela sentiu, ela ficou sentindo. Mas que delícia isso daqui. Não queria largar os frasquinhos. Eu falei, calma, você vai ter no teu difusor pessoal esses aromas. No caso, foi o tratamento com a psicoaromaterapia, né? Voltada para esse caso que eu comentei. E ela chegou se dando nota 4, saiu se dando nota 10. Falando que estava 9,5 que ela falou. Que estava mais leve, mais tranquila, mais confiante. Aconteceu ali num período, o teste olfativo dela foi ali 20 minutos que durou. Um pouco mais. Incrível, né? Pois é, essa é a minha profissão, que eu trago tudo isso para você. Vi que teve uma pergunta antes, quando eu abri a caixinha de perguntas, né? Aqui em Carazinho, fisicamente em Passo Fundo, que para quem não é daqui é uma cidade próxima, 40 quilômetros aqui, e online aí para todo mundo que queira derivar benefícios da aromaterapia e da psicoaromaterapia. Certo, meus